A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meus amados irmãos, seja com todos. Uma boa noite a todos que nos acompanham nesse momento. Mais uma live na quarta-feira, na qual estamos trabalhando o Salmo dos Degraus, 15 salmos. E hoje nós estaremos tratando do Salmo 126, que havia ficado para trás até que eu me recuperasse de algumas enfermidades. Mas graças a Deus estamos juntos novamente. Louvo ao Senhor por isso. E nós vamos aqui tratar do Salmo 126. Eu quero pedir aos irmãos, a todos que nos assistem nesse momento, para estarmos orando antes de louvarmos ao Senhor com o cântico do nosso novo cântico, nosso hinário presbiteriano, com o hino de número 17. Mas antes de louvarmos ao Senhor, nós vamos aqui orar ao Senhor nosso Deus. Vamos orar. Pai querido, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, nós te agradecemos pelo teu amor, pelo teu cuidado, pela tua graça e misericórdia para conosco. Obrigado, Senhor, porque tu nos tem dado o pão da vida, a tua palavra, e ela é o próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Verbo encarnado. Obrigado, Senhor, pelo alimento que vem do alto. Obrigado pela nossa vida. Obrigado pelo Senhor perdoar os nossos pecados, as nossas falhas e nos ajudar a estarmos em pé nessa caminhada cristã. Nos orienta, nos direciona e ilumina nossa mente para a glória e louvor do teu santo nome. É o que oramos agradecidos e rogamos as tuas bênçãos sobre todos aqueles que nos ouvem e acompanham conosco nesse estudo dos Salmos. Em nome de Jesus nós te oramos e agradecemos por tudo. Amém. Eu convido você agora, após a oração, a estar louvando conosco o hino de número 17 do nosso novo cântico, que tem como título Deus seja louvado. Hino do nosso novo cântico, de número 17, abra o seu hinário e vamos louvar juntos o nome do Senhor. Seja louvado, ó Deus Supremo, Deus revelado em Israel, onipotente, prodígios obra, sempre clemente, sempre fiel. Seja louvado, ó Deus Supremo, Deus revelado em Israel. Louvor perene, só Deus merece. Canta e não cesse o seu louvor, de todos seja sempre exaltado. E cante a igreja com terno amor. Seja louvado, ó Deus Supremo, Deus revelado em Israel. Amém, meus queridos irmãos. Sem mais delongas, por favor, após termos louvado ao Senhor nesse momento, com esse hino belíssimo, de número 17, Deus seja louvado e de fato Ele seja louvado e exaltado por toda a eternidade. Eu convido você a abrir a sua Bíblia no Salmo de número 126, para tratarmos aqui
deste salmo, chamado Salmo dos Degraus, ou Cântico de Romagem, em algumas traduções. Salmo 126, um pequeno salmo, apenas de 6 versos, mas extremamente profundo, com deveras lições importantíssimas para a sua igreja, para o nosso coração, para a nossa vida, para o nosso dia a dia. Salmo 126, eu farei a leitura aqui como está na tradução Revista e Atualizada, a Almeida Revista e Atualizada, que frequentemente usamos, mas eu irei trabalhar textos também em outras versões para que a gente possa compreender alguns trechos, algumas passagens com a profundidade que o salmista nos ensina. Então, Salmo 126 diz assim a palavra do Senhor: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo seus feixes. Amém. Que o Senhor Deus, ó Pai Todo-Poderoso, considere essas palavras guardadas no nosso coração, nos orienta, nos direciona, ilumina nossa mente, nossa alma, para que venhamos a contemplar as maravilhas da Tua lei. Em nome de Jesus, nós te oramos e agradecemos por tudo. Amém. Queridos irmãos, esse salmo, ele é formado em 3 partes, praticamente. Na primeira parte, o salmista, ele adverte o povo que tinha voltado, aquele povo que tinha voltado do cativeiro, a serem gratos a Deus, da forma mais profunda e mais sublime possível. O salmista faz isso, devido, claro, ao grande livramento por meio da graça do Senhor a esse povo do cativeiro onde eles estavam. Eles foram trazidos de volta à sua terra natal pela forte mão de Deus e não propriamente pelo querer de cada um deles ou pela força que porventura eles tinham. Então o salmista trata isso na primeira parte. Na segunda parte, o salmista aqui no texto ora para que Deus mantenha a boa obra que ele mesmo começou. E isso é o desejo do salmista. E aqui finalmente na terceira parte nós vemos que mesmo com toda aquela dificuldade, sem que não tivesse um fio de esperança no meio do povo para um momento de restauração plena, o salmista ameniza ali o cansaço para com aquele povo que estava cativo sobre a demora que poderia ser provocada pela ação de Deus no sentido de tirá-los daquela situação tão difícil, tão deprimente. E esse encorajamento era justamente para trazer essa esperança, para que não esmorecessem, para que não desistissem. Então esse era o desejo também do coração do salmista àquele povo, para que eles não perdessem a convicção que haveria uma restauração plena por parte do Senhor para o seu povo. Então o salmista deseja expressar essa esperança a esses irmãos. O autor aqui assegura que mesmo a semente, como a gente vai trabalhar isso lá no final, nos versos finais do Salmo, mesmo aquela semente sendo regada com lágrimas, ele diz que a colheita ou a ceifa, como tem algumas traduções, será de fato gloriosa. E nós temos essa convicção e essa alegria. Então, a essência praticamente desse salmo aqui, eu quero trazer como um título para o Salmo 126, é de uma alegria permanente, certo? Então nós vamos tratar o Salmo 126 como uma alegria permanente. Até fazendo jus ao que diz lá o apóstolo Paulo em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 16, quando ele diz: regozijai-vos sempre, ou alegrai-vos sempre. Essa é uma das ordens bíblicas mais difíceis, eu acredito que seja uma das mais difíceis
para que venhamos a obedecer, como em momentos de tribulação, de cativeiro, de perseguição, de dúvidas, de falta de esperança, como em meio a dificuldades tremendas, a incertezas da vida, a tudo aquilo que nos aflige, você esteja alegre. Então essa é a ordem do apóstolo Paulo aqui em Tessalonicenses, na sua primeira carta: alegrai-vos sempre. E isso não é fácil, mas a alegria pelo conhecimento humano, é essa separação que eu quero dizer a você aqui essa noite. A alegria que vem pelo conhecimento humano, essa alegria vive das coisas no presente, das coisas aqui, das coisas terrenas, das coisas talvez materiais, mas a alegria verdadeira, baseada na fé, essa vive na esperança das coisas futuras, certo? Então, a alegria com base no conhecimento humano, ela é uma alegria passageira, uma alegria baseada nas coisas efêmeras, mas a alegria baseada na fé em Jesus Cristo, na fé verdadeira, torna essa esperança não voltada para as coisas de hoje, mas sim para as coisas futuras, para as coisas das quais o próprio apóstolo Paulo, quando é levado ao terceiro céu, ele diz que ouviu coisas que jamais o ouvido humano chegou a ouvir, eram coisas indizíveis, aquilo que Deus tinha preparado para aqueles que o amam. Então, essa alegria pelo conhecimento, ela alimenta apenas o corpo, apenas a matéria, apenas sentimentos e emoções provocados pela matéria. Mas a alegria com base na fé em Jesus Cristo, essa alimenta a alma e profundamente a alma daqueles que servem ao Senhor. Nós bem nos lembramos aqui, com uma rápida ilustração, a vida de Jó. Imagine se a alegria de Jó, que estava gerando a sua fé, e essa fé fosse baseada nas coisas que ele possuía, na esposa que ele tinha, nos filhos que ele tinha, nos bens, em tanta riqueza, como a Bíblia, no próprio livro de Jó, relata que era um dos homens mais ricos da região. Imagine se essa alegria que gerasse a fé dele estivesse alimentada pelas coisas materiais. Ele estava perdido, ele de fato teria dado ouvido ao que sua esposa disse com relação ao seu estado. Amaldiçoa a esse Deus e morre. Ele certamente teria dado ouvidos a isso e faria aquilo que foi de mau conselho dado pela sua esposa. Mas o que estava no coração de Jó, a alegria no coração de Jó, era pelas coisas futuras. Você pode ver no texto depois que ele vai dizer que futuramente os olhos, lá na ressurreição, os seus olhos de fato veriam ao Senhor, depois de sua carne toda reestruturada no lugar, agora o seu corpo glorioso, ele veria a Deus. Essa era a alegria fundamentada na fé e na fé em Jesus Cristo, nas coisas futuras. Então é uma ilustração muito interessante para nós entendermos sobre essa questão, da qual o salmista aqui vai falar acerca do povo que foi levado ao cativeiro e o tempo que eles passaram lá, e a saída pelo braço forte do Senhor, agora o retorno cruzando o deserto para a terra prometida. O tema central, queridos irmãos, desse salmo é justamente nos ensinar que a felicidade constante, e em sua plenitude, não está nos sentimentos humanos, ou muito menos nas emoções humanas, e principalmente das coisas do presente, das coisas que fazem parte aqui do nosso contexto aqui na Terra, mas sim daquilo que é eterno e espiritual. Um detalhe importante que eu quero que você mantenha a sua Bíblia aberta aí e nós possamos discorrer rapidamente os textos, é um detalhe relevante no início do texto, que aí, quando você lê aqui, deixa eu voltar o meu texto aqui, quando diz assim, aí no verso 1, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião. No início do texto, essa palavra sorte aí não significa riqueza e bens terrenos, como muitos pensam, erradamente concluem que essa passagem está falando de bens materiais, de tudo aquilo que nós venhamos a possuir aqui na terra, não é? Então, a palavra sorte aí, ela não significa de maneira nenhuma riquezas e bens terrenos.
e muito menos sinônimo de boa sorte, como recebemos por muitas vezes de amigos, de parentes. Olha, que você tenha boa sorte na vida, que você tenha boa sorte nesse planejamento que você está fazendo para o seu futuro glorioso em bens materiais, para os seus projetos e planos. Boa sorte. A palavra aqui, ela não tem esse significado. O significado real dela é ter o favor de Deus. Então, quando você lê nesse texto agora, como eu vou repetir aqui, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, você vai ler assim: quando o Senhor, cadê o texto? Quando o Senhor deu, trouxe o favor de Deus, está aqui no texto, numa outra versão que eu estou trazendo para vocês. Quando o Senhor deu o seu favor ao seu povo, quando o Senhor nos restaurou o favor, quando deu para nós, para mim, para você, o seu favor. No verso 1, lemos aqui a versão de Almeida revista e corrigida, é o que nós vimos, como essa expressão se coloca, ter o favor de Deus. Nessa versão está ter o favor de Deus, ok? Ela também está na atualizada, corrigida fiel, tem a mesma expressão. A palavra sorte tem o significado de ter o favor de Deus. Então, quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, a palavra sorte aqui, ela tem um sentido de restauração e de libertação daqueles que estavam cativos. Ou seja, quando o salmista aqui nos versos 1 e 3 olha para trás, e também lá nos versos 4 a 6, ele olha para frente, nós vemos aqui claramente a mensagem do Salmo sobre uma alegria que nos leva que nos estimula, a pensar numa restauração passada de libertação e que está nos levando a contemplar agora uma restauração futura em sua plenitude, que é a salvação em Cristo Jesus, a estarmos plenamente libertos. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Muitos estudiosos, irmãos, entendem que esse salmo foi escrito por Esdras, ali depois que os judeus voltaram da Babilônia, começaram a voltar da Babilônia, como lemos esse verso de 1 a 3, quando Deus trouxe de volta ao cativeiro de Sião, ficamos como os que sonham, então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de regozijo ou alegria, e dirão entre os pagãos, Deus fez grandes coisas por eles, por isso estamos alegres. Então, rapidamente comentando aqui os versos de 1 a 3, preste atenção. Quando Deus trouxe aqui, segundo o texto, quando Deus trouxe o povo de volta do cativeiro, acreditamos que o Salmo deve ter sido escrito durante a volta aqui dos hebreus do cativeiro babilônico. Não sabemos quem foi o autor, ele não se apresenta, não assina aqui o escrito, mas ele deixa muito claro que o jeito como foram, a maneira como foram libertos, foi de uma maneira maravilhosa, soberana, que jamais esse tipo de libertação poderia se dar crédito à sorte. Eles saíram de lá maravilhosamente por pura sorte. Eles saíram grandemente das mãos dos babilônicos, saíram de lá por pura sorte. Não tem nada a ver com sorte, mas tem com a intenção, com a graça do Senhor que foi lhes dada. Então, a intenção dele aqui, do salmista, era deixar o povo certo, por exemplo, de que a profecia de Jeremias, que determinou 70 anos para que o cativeiro terminasse, realmente estava aqui cumprida. Vejam o que diz o texto de Jeremias, capítulo 25, no versículo 12. O texto diz: acontecerá, porém, que quando se cumprirem os 70 anos, castigarei a iniquidade do rei da Babilônia e a desta nação, diz o Senhor, como também a da terra dos caldeus, farei delas ruínas eternas ou perpétuas. E Jeremias, lá mais à frente, no capítulo 29, no versículo 10, diz assim a palavra de Deus: assim diz o Senhor,
logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar. Então, veja que interessante, está aí praticamente cumprida a profecia do profeta Jeremias, claro, dado por Deus, essas palavras, para que o povo estaria num certo tempo retornando, saindo do cativeiro para voltar à terra prometida. É interessante que o salmista usa o verbo aqui sonhar no texto, né? Nós ficamos como quem sonha, o verbo sonhar, trazendo a ideia aqui nesse verbo de admiração, né? Sabe aquele sonho que você tem, maravilhoso, além das suas expectativas, alguma coisa que atingiu a sua vida em família ou pessoal e que você viu algo maravilhoso na sua vida e de repente você acorda maravilhado, nossa, foi um sonho, mas ali o sonho humano ele não se traduz em verdade necessariamente, mas aqui eles usam essa palavra, ou como o salmista usa aqui esse verbo sonhar, no sentido de grande admiração, né? E ensinando ao povo de que, olha, foi tão maravilhoso o que Deus de fato fez, vocês ficaram como que sonham, mas não foi um sonho, foi realidade. E essa realidade não dá lugar à ingratidão. Nós precisamos ser gratos ao Senhor por tamanha a ação de Deus na nossa vida, nós precisamos ser gratos. Mas os seres humanos, irmãos, muitas vezes se enchem de glória por causa do seu coração duro, não é? Nós podemos ver isso quando lemos o texto. E mesmo diante de uma ação gloriosa de Deus, como lemos aqui, na vida do povo ou na vida de pessoas ao nosso redor, muitos tomam para si a glória que não lhes pertence. A glória de Deus, foi Ele que fez. Mas alguém que acha que parece que pensa assim, eu consigo ou consegui sair de tal situação pelas minhas forças. De jeito nenhum. Essa glória, essa majestade, essa soberania, esse braço forte pertence a Deus, pertence ao Senhor. Porque a volta desse povo aqui, segundo o texto, quando lemos, o retorno deles para a terra natal, para as suas casas, foi um verdadeiro milagre, e um milagre gigantesco. Homem nenhum poderia confundir o que aconteceu com algo humano, mas algo divino. E ainda tem muitos que acham que não foi a poderosa mão de Deus que fez isso. Só é nos lembrarmos do povo quando cativo no Egito, e aquilo que foi feito através de Moisés, da parte de Deus, algo grandioso, algo glorioso, algo majestoso, que só poderia ser atribuído ao Senhor. Então, diante disso, irmãos, eu concluo aqui esse trecho, né, dizendo que essa é a razão porque o profeta compara este livramento a um sonho, porque foi algo grandioso que só o Senhor, só o Deus soberano, Criador dos céus e da terra, sobrenaturalmente poderia fazer. Ou seja, aqui o salmista ensina que se os cristãos, irmãos, julgarem a alegria pelos sentimentos, aquilo que eu falei no início, e emoções humanas, e não pela fé, certamente no final das contas não irão valorizar o poder de Deus como se deve. Se fizermos o correto como a Bíblia ensina, iremos perceber com mais clareza os resultados que vemos aqui agora a partir do verso 2. Então, veja aí na sua Bíblia, o verso 2, olha o resultado de grande libertação, da grande saída da mão daqueles que mantinham o povo em cativeiro. Eles dizem, então a nossa boca se encheu de riso. A palavra que inicia aí o verso 2, traduzido pelo advérbio de tempo, então, quando começa a frase aí, então a nossa boca se encheu de riso, vocês vão perceber que está aí agora, esse então está relacionado a agora, a nossa boca está transbordando de riso, o que nos levará a falar às nações. As nações vão contemplar, vão ver, vão perceber e vão ouvir da nossa boca risos de alegria. Então, o que o salmista aqui está destacando com esse ensino ao povo é que se alegrem por causa da volta para casa. Mas além disso,
não se esqueçam da graça de Deus. Não se esqueçam de, no meio dessa alegria, nessa boca cheia de riso e júbilo, agradecerem a Deus por tamanha bênção recebida. Por isso ele descreve essa ação de alegria como uma ação extraordinária, a ponto de terem a mente e o coração cheios de júbilo. E como consequência, a voz vai explodir aí num cântico por retornarem à sua terra amada sob o poder de Deus. Porque, pensem comigo, a época mais infeliz, irmãos, quando lemos esse texto da vida desse povo, da vida desses irmãos, foi a de viverem presos em terra estranha. Perderam a sua identidade, perderam a sua cultura, tiveram que falar a língua do povo que os mantinha em cativeiro, passaram por grandes humilhações pessoais, religiosas, mudança de religião, foram tentados a adorar outros deuses e por aí vai. Estiveram aqui longe da herança que Deus antes havia prometido para eles. Se você abrir lá o livro de Jeremias, capítulo 32, no versículo 22, você vai ver a promessa. E lhe deste esta terra, que com juramento prometeste a seus pais, terra que mana leite e mel. Eles foram afastados desse paraíso, dessa bênção, dessa graça, desse pacto com o Senhor. E foram levados a se tornarem outras pessoas, e profundamente angustiadas de alma, de coração e de pensamento com relação ao Deus que eles adoravam. Não era desejável, ou na verdade não era mais desejável do que serem restituídos à terra prometida. Esse era o desejo deles. Clamou: Senhor, tira-nos e leva-nos para a nossa terra. Lembrando que esse retorno aqui ao lar foi uma prova clara da renovação de Deus quanto à sua adoção e a aliança que ele tinha com o povo. O que podemos aplicar com esse trecho aqui que explicamos para a nossa vida? Nós hoje, irmãos, conseguimos nos alegrar assim quando Deus congrega a sua igreja? Será que temos a mesma alegria quando Deus junta a sua igreja? Se a dispersão da igreja não produzir tristeza e lamento, a separação da igreja não produzir em nós, em mim e em você, tristeza e lamento, então está claro que estamos insensíveis ao Senhor e às suas ações, ao seu agir na nossa vida. Por isso, o quanto nós sentimos nesse momento e que pedimos a Deus, rogamos a Deus para a nossa congregação novamente, a estarmos juntos. Estamos há tanto tempo nessa quarentena, há meses separados, fora da nossa comunhão, do nosso toque, do nosso afeto, do nosso abraço, de sentir o cheiro das ovelhas, sentir o cheiro uns dos outros, para sabermos que estamos juntos, para nos lembrarmos que somos um só. Será que poderíamos, quando Deus nos congregava antes, lembrar se tínhamos essa mesma alegria, ter esse júbilo na nossa boca, a ponto da alegria ser tão grande, a ponto dos outros perceberem e verem, como ele coloca aqui com relação às nações? E agora que estamos separados? E nessa separação, se não temos nenhuma tristeza ou nenhum lamento, isso é perigoso para a nossa vida espiritual. Isso é extremamente danoso, nocivo, porque aí certamente estamos insensíveis ao Senhor e quanto à sua ação. E quando eu digo quanto à sua ação, é uma aspas aqui que eu abro, um parênteses na verdade, para uma pastoral, a dizer que quando nos esmeramos, quando buscamos, quando estudamos, quando fazemos de tudo para preparar uma live, um estudo, para fazer um culto, para transmitir a palavra de Deus, a edificar a igreja de Cristo e levar a palavra de salvação a muitos, essa mesma igreja de Cristo, aonde talvez esperássemos que entrassem conectados conosco 50, 60, 70, 80, muitas vezes a tristeza nos revela 5, 8, 10 pessoas no máximo. Então, quanto ao agir de Deus e a insensibilidade para com o Senhor, será que não estamos deixando isso aflorar no nosso coração e na nossa pele? Temos que ter cuidado quanto a isso. Há um detalhe interessante ainda aqui, irmãos, no verso 2, na sua parte B.
o salmista vai destacar algo grandioso com relação ao Senhor, aonde ele aqui declarando que essa ação grandiosa de Deus é vista pelos cegos espirituais. É aquilo que eu falei sobre a alegria, de júbilo dos nossos lábios, se eles afetam esse mundo a ponto de quem está fora olhar e ver que aquele povo é feliz e alegre, está jubilando, e eles podem identificar na nossa alegria de que o poder de Deus está no meio dessa igreja, de que a ação de Deus está no meio dessa igreja. Por isso ele declara aqui na parte B, de que ímpios estão vendo os cegos espirituais, né? ou com relação àquela época e a nossa ainda, os pagãos que andavam em trevas, como o apóstolo Paulo declara lá na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 4, onde o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do Senhor Jesus Cristo. Então, esses pagãos aqui, na época do salmista, por não reconhecerem Deus como o único Deus, por muito tempo eles estavam assim, como cegos espirituais, e não reconhecendo Deus como soberano Senhor e Criador do céu e da terra, eles agora estavam vendo a ação de Deus e estavam falando sobre o poder soberano do Senhor. Eles viram o poder e a ação de Deus de uma maneira tão majestosa, além do próprio povo, e fora da força humana. Eles podiam contemplar isso, que essas nações reconheceram publicamente o que Deus fizera com o seu povo amado e expressaram. Você vê aí no verso 2, aí no final, na parte B, eles dizendo: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Olha só, a expressão lá não é do povo falando para ele mesmo: grandes coisas tem feito o Senhor por nós. Isso aqui são as nações pagãs, são os ímpios, vendo e reconhecendo Deus na vida desse povo poderosamente, a ponto de dizer: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Era o que se dizia entre as nações pagãs. Então, irmãos, podemos aplicar à igreja de hoje, com isso, a seguinte reflexão. Primeiro, o quanto é vergonhoso quando os cristãos não celebram abertamente e livremente a graça e as grandiosidades de Deus. E fazendo isso entre os incrédulos, por Deus haver feito coisas maravilhosas na nossa vida, na sua vida, na vida da igreja, como dentre várias bênçãos, a maior delas, a grande salvação em Cristo Jesus. Você já proclamou isso? Pense para você. Você não vai responder a mim, você vai pensar para você. Segundo, a forma da linguagem que o salmista usa aqui, ele expressa a ideia de que ele estava dizendo que o Deus onipotente age da maneira que agiu com grande livramento, e isso parecia mais conhecido dos gentios do que pelo próprio povo. Os gentios estavam vendo, reconhecendo e dizendo as grandezas de Deus, diferentemente um pouco do próprio povo. Mas a conclusão, irmãos, é que devemos apresentar um testemunho correspondente e até maior. Pense bem nisso, e até maior do que aquela admiração que Deus ouve dos gentios e dos incrédulos. Se ele ouve isso de incrédulos, gentios, pagãos, muito mais ele deve ouvir o nosso júbilo, a nossa alegria, a nossa adoração e o nosso louvor, porque ele é merecedor por toda a eternidade. Então, a conclusão mais à frente para o verso 3, com base no verso 2, sobre o que o povo acrescenta, não é? Aqui no que foi dito lá no verso anterior, de que eles estavam alegres, declaram e revelam muito dessas ações de Deus, no sentido de que o povo do Senhor, ele participa diretamente dos seus feitos. Então, muito mais o crente deve louvar ao Senhor do que o espanto dos ímpios sobre as ações de Deus soberanamente. Porque esse povo está junto de Deus. Esse povo está com o Senhor no meio deles, como o Salmo 125, não é? Já nos declarou isso, quando já lemos esse salmo, já estudamos esse salmo aqui como um dos salmos dos degraus.
Então, se aqueles que estão de fora já contemplam, muito mais devem contemplar e mostrar o resultado dessa contemplação àqueles que estão dentro e que dizem que estão com o Senhor e que o Senhor está com eles. Então, essa declaração deve revelar muito mais dessas ações de Deus pela própria igreja. Por isso, queridos irmãos, o povo participa e diz que participa diretamente dos feitos do Senhor. Então deve haver aqui a gratidão e o louvor aqui em um tom de imerecimento. Ainda tem esse detalhe. Tem que haver gratidão e louvor com um tom de imerecimento da maravilhosa graça de Deus. Ou seja, eu louvo e o meu louvor é sobre o imerecimento que eu tenho da graça de Deus. Mas Deus me dá, e por isso o meu louvor tem que ser muito maior do que a contemplação e o espanto dos ímpios. A alegria aqui foi restaurada a um ponto de capacitar esses irmãos a lembrarem de que foram da condição de escravos para o estado de liberdade. Então, por que quando estávamos nas trevas, quando estávamos ainda cegos quanto ao Evangelho, quando fomos retirados de lá, assim como Deus disse com o sumo sacerdote Josué, o Senhor fala com aquele sumo sacerdote Josué que está em Zacarias 3, lá sendo julgado por Satanás e sendo apontado as falhas por Satanás, mas Deus revela que ele é um tição tirado do fogo, ou seja, ele é um escolhido, ele é tirado de lá do poço do lamaçal e trazido para a sua maravilhosa luz, ou seja, porque nesse trajeto não louvamos da maneira que deveríamos louvar ao Senhor. Por que não deveríamos lembrar da condição de escravos para o estado de liberdade e fazer isso com extremo júbilo e profundidade no coração e na alma? É outra coisa a se pensar com relação ao texto, irmãos. Caminhando aqui para o versos 4 a 6, há algo de muita importância com relação a esses versos. Nós não tanta coisa desse salmo, é um salmo que poderia dar aí um livro, mas no pouco tempo que temos, nós tentamos buscar os pontos importantes para que venhamos a entender o quanto a palavra de Deus é majestosa, poderosa, gloriosa para a vida da igreja. Os versos de 4 a 6, onde ele diz: restaura, Senhor, a nossa sorte. E em outras traduções, a expressão no início, traze-nos. Né? Há umas traduções como, se não me falha a memória, a Almeida Corrigida Fiel, ela tem traze-nos. Né? E traze-nos, ele parece dar um sentido de todos, só que há um detalhe: todos no original, lá no texto hebraico, ela não existe, ela não está lá, né? Mas esse sentido parece ser necessário para poder a gente entender que alguns tinham voltado do cativeiro, outros ainda estavam voltando ou voltariam. Alguns já haviam chegado à terra prometida. Outros estavam a caminho, afinal de contas era muita gente. Mais de 1,5 milhão de hebreus, né, de judeus ali, é muita gente. Então alguns haviam chegado, outros estavam a caminho e outros haviam resistido ou ficado lá por alguma coisa, e a gente vai ver aqui mais na frente, até porque você precisa pensar nesse sentido por causa de textos que a palavra de Deus vai nos clarear a mente, e senão geraria dúvida para nós. Por isso, a gente precisa entender que a palavra todos no original não está lá, e de que alguns chegaram, outros estavam a caminho e outros haviam ficado. E aí a gente tem um final aqui belíssimo, o que o salmista está falando com relação a esse texto, e é uma interpretação que geralmente a gente, quando lê rapidamente lá, e claro, precisamos de ferramentas para entender, nós lemos o texto e não entendemos a profundidade do que ele estava dizendo nos escritos. Mas vamos lá. Alguns dos judeus, né, cativos, voltaram durante o reinado de Ciro, né, do rei Ciro. E por isso que eu digo que essa volta não foi de uma vez. Saiu todo aquele povo de uma vez e andou um dia e já chegou na terra prometida. Não foi assim.
Alguns chegaram durante o reinado de Ciro, já outros durante o reinado do rei Dário, e os demais no reinado de Xerxes, certo? Então, os primeiros que retornaram, preste atenção, bastante atenção daí por diante, que aí você vai entender o final dos versos e o fechamento do texto, para você ver quão maravilhosa a graça do Senhor nesse salmo. Os primeiros, ao retornarem, aguardavam em oração, orando ao Senhor, suplicando ao Senhor a restauração dos seus irmãos, daqueles que ficaram, daqueles que estavam a caminho, mas principalmente os que ficaram, né? Por isso o texto lá, a gente lê assim, dos versos 4 a 6, né? Restaura, Senhor, a nossa sorte, né? Eles estavam aí rogando ao Senhor, é uma oração, né? E eu vou falar nela um pouco mais à frente, uma oração para que aqueles que ficaram lá fossem restaurados, fossem trazidos, convencidos a saírem de lá e irem para a terra prometida, né? De volta, saíssem lá do cativeiro. Então, a expressão aqui, há uma expressão também, uma tradução em algumas Bíblias que fala, ó Deus, né? Restaura, Senhor, a nossa sorte, ó Deus, como os rios do sul. E aí nós vemos em outras traduções falando das águas, né? do Negueb, sobre aquele deserto, o deserto de Negueb, as águas que viriam sobre o deserto do Negueb, ou como as torrentes do Negueb, né? E essa tradução ali para esse Negueb, para essas torrentes, quanto ao local seco que era o Negueb, aquele deserto, é um lugar seco ou de extrema sequidão. E esse significado de extrema sequidão, de um lugar extremamente seco, o profeta Jeremias vai usar também como palavra escrita lá no texto dele, terra seca, lá em Jeremias 15, 19, e também lá em Juízes, capítulo 1, no versículo 15. Vocês vão perceber nesses dois textos, não é Jeremias, Josué 15, versículo 19, o texto é igualmente ao de Juízes, capítulo 1, versículo 15, certo? É interessante aqui, quando estava estudando esse texto, na Septuaginta, né, na Bíblia hebraica, que foi traduzida para o grego, com 70 rabinos que escreveram, na verdade 72, né, eram 6 de cada tribo que escreveram essa tradução do hebraico para o grego. E aí a Septuaginta lá está escrita como as torrentes na terra ressequida, naquela terra de sequidão, naquele deserto extremo. Então a ideia aqui que o salmista nos traz é que Deus nos restaura do nosso cativeiro, como restaura as torrentes numa região seca. Olha que definição maravilhosa, que significado maravilhoso. Deus nos revela aqui por meio do salmista aqui que escreveu este salmo. A ideia dele é nos passar de que Deus nos restaura, nos tira do cativeiro, e essa restauração é como as torrentes que chegam numa terra seca, numa região completamente seca. Por isso, ele vai encerrando aqui o verso 5 e 6 do Salmo, dizendo: os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. E a gente vai entender isso. Quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Mas eu quero fazer rapidamente a aplicação do verso 4, que lemos antes de terminarmos aqui, a aplicação do verso 4, restaura, Senhor, a nossa sorte. Mas os irmãos já sabem que não é aquela sorte de bens materiais, ou de uma sorte imprudente ou inconsequente na base da coincidência, né? Mas é do favor de Deus, o favor da parte de Deus. Restaura, Senhor, em nós, ou a nós, o teu favor. Ser propício a nós. Isso é o que o salmista está dizendo. Então, traze-nos de volta do nosso cativeiro, ó Deus. É isso que eles estão dizendo. E não restaura a nossa sorte. Se der, deu. Se não der, se acontecer uma coincidência e nós chegarmos à terra prometida. Não é isso. Mas é traze-nos de volta do nosso cativeiro, ó Deus, com o teu favor.
essa parte dos salmos aqui, irmãos, eu falei no início, é uma oração para que Deus junte o restante dos cativos, aqueles que ficaram lá. E claro, certamente o próprio Deus aqui no texto pôs no coração do seu povo esse desejo para que não se esquecessem daqueles irmãos que ainda estavam no exílio. Porque sabe que bonança acaba por revelar esquecimento, aqueles que saem de um momento de dificuldade para um momento bom. Né? A gente já não lembra mais do que aprendemos naquele momento difícil. Então aqueles que chegaram à terra prometida poderiam muito bem, bom, quem ficou, ficou, eu estou aqui no bom, e começar a estar naquela terra lá, que emana leite e mel, e já terem acabado aquele padecimento do cativeiro, e aí talvez não lembrar dos que ficaram lá, ou dos que estavam a caminho. Mas Deus coloca esse desejo no coração desses irmãos a estarem orando os irmãos que ainda estavam no exílio. Por quê? Porque muitos ainda estavam impedidos de voltar por medo, com medo de sair de lá para enfrentar o deserto, para ir para uma terra da promessa, onde eles, né, teriam que chegar. Muitos estavam sem ânimo para poder sair. Não pense que foi fácil, vamos lá, Deus está nos tirando com o braço forte e o nosso líder está nos levando, e saíram todo mundo correndo. Não é assim. Havia aqueles que estavam aqui sem ânimo. Diz lá o profeta Isaías no capítulo 10, versículo 22. Ainda tinha aquele povo que não queria sair de lá. Por isso que eu falei que uns chegaram a caminho e outros ficaram. Isaías 10, 22 diz: porque ainda que o teu povo, ó Israel, seja como a areia do mar, o restante se converterá. Então havia um povo que estava lá. E o que estava lá ainda era um grupo daqueles que rejeitaram o benefício da liberdade, da ação de Deus de tirá-los de lá e levar para a terra prometida, por causa das dificuldades, por causa de impedimentos. E isso não é surpresa para mim e para você, que o salmista tenha pedido à igreja aqui que suplicasse a Deus pela volta daqueles que ainda estavam no cativeiro. E outros que preferiam o menor peso de estar no cativeiro do que morrer no deserto. Lembram de muitos que, olha, eu prefiro ficar nessa zona de conforto. Não está bom, está difícil. A gente sofre um bocado, mas o deserto é pior. A caminhada para onde eu deveria chegar pode me levar à morte no meio do caminho, então é melhor ficar aqui. Então muitos pensavam assim, baseados no que está escrito lá no livro de Êxodo, capítulo 14, versículo 12. Olha o que diz o texto: não é isso que te dissemos no Egito? Deixa-nos para que sirvamos aos egípcios, pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Essas foram as palavras do povo a Moisés. Moisés nos trouxesse para morrer aqui no deserto, era melhor a gente estar lá, apanhando ou passando dificuldade, sendo afligido, perdendo os direitos, mas vez ou outra a gente comia e bebia. Então pense comigo, irmãos, como era árduo e doloroso sair do cativeiro e atravessar o deserto. Não era simples assim. Andar por areias escaldantes. Então a graça de Deus é aqui exaltada, extremamente exaltada, pelo fato do salmista chamar isso de milagre, desse povo todo chegar lá. Na essência, o salmista está dizendo, mesmo que pareça impossível aos dispersos serem renovados novamente, congregados ao corpo, mas Deus pode fazer isso. Porque tem gente que duvida, né? A gente que saiu, a gente que se afastou, tem gente que está desviado. Esses não tem mais jeito. Já onde eles estão se sentindo confortáveis e tal. Mas Deus pode fazer essa mudança. Deus pode mudar esse quadro. Por que eu estou dizendo isso? Porque é bíblico. Está aqui no Salmo 126. Assim como ele fez com aqueles rios, com as suas águas, fazendo eles surgirem na cabeceira de um deserto extremamente seco, o que é que eles não fariam? O que é que Deus não faz com aqueles que estão também secos por dentro, dando-lhes vida? Esses irmãos seriam refrigerados e se tornariam verdejantes. Isso é uma maravilhosa imagem da alegria por meio da graça de Deus. O que nos leva, queridos irmãos, ao verso 5, e ele é menor aqui, para que a gente tenha tempo de terminar. O verso 5 que diz:
Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Ele está ligado ao verso anterior, em relação à oração daqueles que chegaram primeiro e estão orando pelos outros, né? Interessante que o João Calvino, ele nos dá uma excelente explicação sobre esse trecho e de como nós devemos compreender aqui essa sentença, né? Ele diz que esse entendimento desses irmãos que oravam por aqueles que ficavam, é que essa oração levaria a essa situação se estender ao futuro, devendo também ser entendida sobre o passado do resgate, da libertação, para um futuro glorioso, um futuro pleno da graça do Senhor. Ele diz que a ida dos judeus para a Babilônia era como um tempo de semeadura. Olha que explicação maravilhosa. Era como um tempo de semeadura, uma ida no campo, semeando para um possível retorno, ou um retorno certo por parte de Deus que os tiraria de lá. E Deus os encorajou, através da profecia de Jeremias, a esperarem esse tempo da colheita. E ele define isso em 2 pontos. Primeiro, não foi sem aflição e angústia no coração daqueles irmãos que foram levados para um cativeiro tão longo. E a ilustração aqui que Calvino usa é como de um pobre agricultor em tempo de seca e falta de alimento e até da quantidade grande de semente para semear, né? Mas nesse tempo de falta, mesmo assim, esse agricultor ia e plantava a preciosa e pouca semente que ele tinha, para que depois ele voltasse com uma jubilosa colheita. O que é que nós concluímos com isso? Que Calvino está nos dizendo que quando foram libertados, o Senhor estava restaurando a alegria deles como alguém que experimenta tempos também de abundância. Olha só, quando você está na abundância, naquela alegria, é a mesma alegria que Deus usa para quando você está sendo restaurado, para quando você está voltando ali daquela semeadura e você está colhendo os feixes que você plantou. O segundo ponto que ele nos esclarece com relação a esse verso 5, nessa passagem, é que o salmista estava também advertindo o povo a terem paciência quanto ao futuro, coisa que poucas vezes a igreja tem, que eu e você temos, né? A restauração aqui da igreja ainda não estava completa, pelas razões de que aquele tempo era o de semear. Nós queremos muitas vezes colher frutos de onde mal plantamos, ou já plantamos, mas precisa de tempo. É preciso que o Senhor mande chuva, mande sol, mande chuva, mande tempo bom para que aquela semente cresça, floresça e seja verdejante e dê frutos. Aí, esse tempo, esse é o período que nós precisamos esperar. E isso foi o que o salmista fez com aquele povo. Paciência, calma, o Senhor os trará de volta. E o salmista conclui que tinham que suportar o fato de que o tempo da plena colheita ainda não havia chegado. Essa foi a orientação. Calma. Por isso que o salmista, com toda razão aqui, orienta a fazer o quê? Labutarem, a trabalharem, a orarem e a perseverarem em meio às grandes dificuldades. E fazer isso sem esmorecerem até o tempo favorável de Deus. Por isso, quando o Senhor trouxesse de volta aqui, segundo o texto, o restante dos cativos, os que antes semearam com lágrimas, agora ceifariam, colheriam com abundante alegria. Queridos irmãos, a Escritura compara a nossa vida a um período de semeadura, como aqui no Salmo 126. Visto aqui que frequentemente acontece que temos de semear, muitas vezes em meio às lágrimas. No momento da dificuldade, quando você tem pouco, é aquele pouco que Deus quer que você semeie. No momento da falta, da escassez, sabe a dracma da viúva, que ela só tinha uma, só tinha aquela, né? Mas foi aquela que ela deu, para que depois ela pudesse colher com bastante alegria. Nós devemos elevar aqui a nossa mente e o nosso coração à esperança da colheita. Isso é a mensagem do Salmo 126. E isso para que a tristeza não nos enfraqueça e relaxe com a nossa diligência. Ou seja, devemos fazer isso a tempo e a fora de tempo. Devemos fazer isso mesmo que tudo pareça desfavorável, mesmo que tudo pareça contra.
é você pensar como é que eu vou botar uma semente numa terra extremamente seca, numa terra rachada. Como é que eu vou fazer? Quando eu botar água com sol escaldante, a água vai ser consumida, vai evaporar por causa do calor do sol aqui, esse calor escaldante, e isso aqui não vai dar nada. Mas não é assim que funciona espiritualmente com as coisas de Deus. Ele é Deus, Ele é o grande agricultor, Ele é o grande provedor de todas as coisas. Se você buscar na internet, há muitos vídeos sobre isso. Eu até já levei um vídeo para a igreja para mostrar como ilustração a uma mensagem que eu trouxe pela manhã na escola dominical. O deserto do Negueb, o momento em que a água desce a sua cabeceira, a chuva vai na sua cabeceira e depois a água vem chegando naquele deserto completamente seco, e tempos depois há um lugar lindo de flores e árvores e frutos. É assim que Deus faz, não é o que nós fazemos. Então, muitos que estavam lá e endureceram o coração contra Deus, e hoje ainda alguns fazem isso, perdem a esperança do regresso. Já vão endurecendo e dizendo: é melhor ficar aqui no Egito, não vai dar, o caminho no deserto é difícil, é escaldante, olha, é chegar ali, eu sou como uma folha seca, uma semente seca, eu vou morrer rapidinho. Então esses perdem a esperança do regresso glorioso da terra que emana leite e mel. Mas os que são sustentados pela promessa de Deus, irmãos, esses alimentam em seu coração a esperança de uma excelente e grandiosa colheita, mesmo que num tempo de terra seca, como o agricultor que olha, não vê chuva, tempo seco, terra árida, ele vai e cava e planta e coloca semente na expectativa e na esperança de que bons tempos virão. Esse é o resultado que Deus promete. Mesmo que no tempo de terra seca, lancemos as nossas sementes no solo, naquele solo duro e árduo, para a nossa alegria, mesmo em meio à tristeza. Nós estamos aqui aprendendo com o Salmo 126, a fixar a nossa mente, a contemplar os resultados que Deus nos promete e que Deus prometeu a esse povo. Porque Ele não só, como diz em Apocalipse, Ele não só enxugará as lágrimas dos, para transbordar uma alegria inexplicável no nosso coração e nos lábios. Esse é o Salmo 126, o Salmo da alegria permanente, mesmo em tempos difíceis. Amém. Eu quero orar rapidamente com você aqui. Deus querido, obrigado, Senhor, pela tua graça e misericórdia. Obrigado, ó Deus, pela contemplação da tua palavra e podemos enxergar nela, mesmo em tempos difíceis e secos da nossa vida, mesmo em períodos difíceis, nós somos intimados pelo Senhor a plantarmos e vermos lá na frente a gloriosa colheita e permanente colheita para a glória de Cristo e para a nossa edificação. Abençoa o teu povo, a todos aqueles que têm nos acompanhado, ó Deus. Ser propício a mim, ser propício à tua igreja, para a glória de Jesus. Eu te agradeço por tudo e rogo as ricas bênçãos do Senhor ao teu povo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Obrigado, queridos. Deus abençoe a todos. Próxima quarta, se Deus quiser, Salmo de número 107. Estaremos aqui juntos para proclamar a palavra de Deus. Uma boa noite a todos. Que o Senhor os abençoe. Amém.